A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Tudo bom? Uma noite de frio aqui no Rio de Janeiro. Cumprimento a todos vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. E encostei aqui num botão aqui sem querer. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. E mais essa oportunidade que Deus nos concedeu, essa lição, essa aula de hoje, esse treinamento de hoje, onde nós estaremos aqui, uma vez mais, pela misericórdia do Senhor, participando, compartilhando com os irmãos. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou o evangelista Cristiano Alvarenga, sou da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, ovelha do rebanho do pastor Davi Ferreira. Já milito ali nas causas do Senhor por cerca de 17 anos, 16 anos na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta e 1 ano fora dela. Sou casado há quase 25 anos, vou fazer 25 anos no dia 1º de novembro, com a irmã Gisele Alvarenga. Sou pai da Ingrid Salles de Alvarenga, Diego Salles de Alvarenga, Isabela Salles de Alvarenga e Yasmin Salles de Alvarenga. Louvado seja Deus. Eu estou ali na ADMA esse período, já de 16 anos, e eu tenho muito prazer e orgulho em militar, ladear as causas do reino do Senhor, ao lado dos companheiros que ali militam comigo, todo o corpo ministerial, a vida do meu pastor presidente, Davi Ferreira, missionária Magda Ferreira, e das demais missionárias e irmãos e irmãs que intercedem pela minha vida. É um prazer muito grande ladear, militando ali as causas do reino com você. Eu quero, nessa noite de frio, né, tá me vendo aqui agasalhado, te convidar a estar aí nesse primeiro momento a fazer esse exercício que nós sempre fazemos, divulgando ao máximo esse link, convidando os demais irmãos aí para estar conosco participando deste evento, deste culto a Deus, né? Através desse treinamento, é um culto que nós estamos prestando ao Senhor através desse treinamento. Vai divulgando esse link, é um exercício evangelístico, vai divulgando esse link. Eu quero aproveitar esses primeiros momentos para falar com você que está aí nos assistindo e participando conosco. Você que quer fazer e tem um chamado para essa área evangelística, área missionária, e a missão você já sabe que ela começa primeiro com a nossa própria família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, estado, enfim, e vai se alastrando por aí afora. A Assembleia de Deus ela está com uma oportunidade, a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta está com uma oportunidade. É um curso que será ministrado em Santa Cruz, e você, meu irmão da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que quer participar desse curso de capelania, isso é de suma importância, extrema importância. Curso de capelania vai ser ministrado no sábado, a partir das 8 horas da manhã, e vai se estender até as 13 horas. É um curso de capelania 100% gratuito, e tem nos grupos da igreja, o pastor presidente, pastor Davi Ferreira, ele distribuiu aí as informações devidas, necessárias. Eu quero te convidar, você que é do departamento de evangelismo e quer fazer um curso de capelania. Para que serve isso daí, evangelista? Para você ter acesso livre aos hospitais, ter acesso livre às instituições militares, ter acesso livre aos presídios. Você que tem um chamado, de repente, e gosta de fazer essas visitações, presídios, áreas militares, estabelecimentos, instituições militares e hospitais, presídios, hospitais, instituições militares e outras áreas também afins que requer o credenciamento, ou seja, a sua credencial de capelão. E aí sim você passa a ter o capelão, passa a ter esse acesso. Fala conosco, procura aí nos grupos da igreja,
nos chama aí no particular, no privado, para nós estarmos organizando isso daí. O exigido são alguns quilos de alimento, acho que gera em torno de 4 quilos de alimentos, é o seu ingresso, é o seu valor a ser empreendido nessa obra, e nós estamos organizando isso daí para nós irmos numa caravana só, de repente todos que quiserem participar, vai todo mundo na Kombi da igreja, e nós participaremos aí desse curso, e logo em seguida estaremos retornando para a igreja, e aí você vai ter direito a esse diploma aí, a essa carteirinha de capelão, tá bom? E vai ter esse acesso livre. Você que já é um capelão e já perdeu ali a sua validade ali, que é renovada a cada ano, e quiser fazer uma reciclagem, você também é o nosso convidado. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento, você que já divulgou aí esse link, já disparou, já evangelizou, já mandou para os seus contatos, que evangelista é assim, irmão. Evangelista, ele nunca chega na casa do Senhor sozinho. Ele pode até chegar sozinho, vou corrigir a fala, mas ele sempre vai estar, todos os trabalhos que ele for, ele vai estar convidando alguém para ir junto com ele. Louvado seja Deus. Então, eu quero deixar já essa super dica para você. Sempre que for algum trabalho na casa do Senhor, você leve alguém com você ou convide alguém, mas nunca perca a oportunidade. Pode ser a última oportunidade na vida daquela pessoa. Então, eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Estamos com um tema muito bom, muito, muito legal para o dia de hoje, e assim como tem sido os demais, peço que você dispense toda a atenção, porque todo esse treinamento, isso está sendo de grande valia para o legado na sua vida eclesiástica, na sua vida cristã, porque tão logo toda essa restrição acabe, você vai estar utilizando isso a seu favor e a favor do reino de Deus, que ele tem que crescer e cresce a cada instante. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai celestial, ó Deus Jeová da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, por atos, palavras e pensamentos. Coloco nas Tuas mãos a minha vida e todo esse trabalho, Senhor, porque eu entendo que sem Ti nada podemos fazer. Eu peço neste momento que o Senhor dispense anjos, ó Pai, para guardar a vida de cada família, para guardar cada lar que está, ó Pai, conosco, nessa interação, nessa ligação, nesse treinamento. Senhor, coloca a tua poderosa mão, blinda cada família, livra de cada, meu Pai, investida covarde de Satanás. Meu Deus, guarda-nos debaixo da tua poderosa mão. Toma esse trabalho nas tuas mãos, repreende toda pane, ó Pai, toda pane, ó Pai, de sinal, toda falha, tudo aquilo que não provém de ti, falha humana, meu Deus, elétrica, repreende todo o mal, joga por terra. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui mais uma noite, ó Pai, treinados, prontos para combater as hostes malignas do inferno com a palavra de Deus, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas, repreende todo o mal e nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Você que concorda e crê, diga amém. Sejam todos muito bem-vindos, missionária Solange, missionária Sirlene, irmã Aline Alves, irmã Lília Costa, irmã Zenilda Amorim, se porventura eu esquecer o nome de alguém, eu não ver, me perdoe, é porque na hora que a gente pisa no acelerador aqui, vai embora, né, o negócio começa a fluir aqui, a gente tende a atentar para o conteúdo. Meu irmão diácono Gilson Montenegro, seja muito bem-vindo também, glória a Deus. Então, nós vamos lá, minha gente. Pega papel e caneta aí, pega o seu material e vamos partir com tudo. Foco, perseverança e fé. A obra não está terminada. Isso daí tem que estar na massa do sangue de todo evangelista. Entender que a obra não está terminada. Seja bem-vinda, irmã Vanessa Gouveia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, Rua Taúba, número 75, Anchieta, Rio de Janeiro, curso de aperfeiçoamento de evangelismo e missões.
Essa é a aula de número 4, horário inicial dessa aula, pontualmente, às 21 horas. E você é o nosso convidado. Você, evangelista, você, meu amigo, meu irmão, sempre convide mais um. E nós vamos falar sobre isso daí, sobre as cadeias, né? O trabalho árduo do evangelista. O evangelista ele tem que ter a ideia, ele tem que ter a ideia principal na mente de que todo trabalho que ele faz não é um trabalho fast food, né? Não é aquele trabalho de bate-pronto. Muitas das vezes a gente peca porque a gente quer ver a pessoa se converteu hoje, amanhã já usando terno e gravata, ou então vestidão, saião, e não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Então, o trabalho de evangelismo, o trabalho missionário, ele é um trabalho de paciência, ele é um trabalho de formiguinha, ele é um trabalho de perseverança, ele é um trabalho de foco, focado, a pessoa tem que estar focada, o servo de Deus, ele tem que estar focado, ele tem que ser perseverante, ele tem que ser uma pessoa cheia da fé, cheio da unção, cheio de fé. Então, você, evangelista, você tem que ter essa temperança, esse equilíbrio, esse domínio próprio e esse dom da fé. Você não pode abrir mão, porque você vai se deparar com pessoas nesse estado aí, aprisionadas, acorrentadas pelo Satanás, pelos demônios, pelas legiões de demônios, pelos principados, pelas potestades do ar, e para a gente meter a mão numa área como essa, e para a gente entrar numa seara como essa. É por isso que o evangelista ele tem que conhecer muito de Bíblia, ele tem que orar muito, ele tem que gostar de oração, de intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus, oração é intimidade com o Pai, é saber entender, ouvir, ter sensibilidade. A pessoa que ora, ela tem sensibilidade à voz do Senhor. Oração é a arma que todo cristão não pode abrir mão. Infelizmente, existem muitos que não fazem uso dessa ferramenta. E aí é onde a gente estava falando ontem na live ali, onde a missionária Magda deu oportunidade para nós estarmos intercedendo. A missionária Solange orou, logo em seguida veio eu, o presbítero Marco Aurélio, e ali ele falou sobre a questão da oração. O diabo, ele aparte do corpo da gente, né? Claro que ele tem medo do homem e da mulher que ora, em todos os sentidos, mas ali ele fez uma ilustração para você ter ideia e noção. A parte do corpo que ele mais tem medo do cristão é do joelho, porque o crente de joelho, ele sabe que o inferno treme. Amém? E aí, quando você mete a mão nessa seara evangelística, nessa obra missionária, você vai se deparar com essas legiões, com essas potestades, esses principados agindo na vida dessas pessoas. São verdadeiras prisões. E aí você tem que ter a unção de Deus para chegar despedaçando todo o jugo do diabo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. A leitura bíblica de hoje. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E esse texto está lá em Atos 2, de 1 a 12. Guarda isso aí contigo. O evangelista, ele primeiro, a pessoa que quer evangelizar, a pessoa que quer sair no campo missionário. Seja bem-vindo, irmã Luciana Lima, a mais nova capixaba da região. Seja bem-vindo, irmão Walter Leite. Glória a Deus. Então, você guarda isso contigo. Se você quer fazer uma obra evangelística, você tem que ter uma visão ampla da coisa. Se você quer fazer uma obra missionária, tem que ter a visão ampla da coisa. Se você quer mergulhar nessa seara, você tem que ter a visão ampla do negócio. Por quê? Porque quando você tem visão, você busca estratégias. E o evangelista, ele é uma pessoa estratégica. Ele é uma pessoa que ele saca da manga as inúmeras estratégias para ele alcançar um objetivo debaixo daquilo que o Espírito Santo vai trabalhar com ele, vai falar para ele executar. E aí você não pode perder tempo. Tem que ter estratégia. Esses homens aqui, eles estavam reunidos no cenáculo. E Deus, olha a estratégia, o Espírito Santo ensinando para nós as estratégias. Eles estavam reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo. Mas eles estavam reunidos no cenáculo, em Jerusalém. Ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder. Primeiro ponto que a gente tem que entender, o evangelista, ele tem que ser cheio do poder de Deus. Ele tem que buscar o batismo, quem não é, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, para ser revestido com o poder de Deus, para poder falar com ousadia, com intrepidez, com segurança naquilo que ele está falando, e ele tem que se alimentar mais e mais e mais e mais da palavra de Deus, para ele poder ter conhecimento aprofundado, para poder fazer a defesa e levar Jesus com convicção para aqueles a quais ele for enviado pelo Espírito Santo. E aí você vê a estratégia de Deus. Por quê? Eles estavam ali. Foi no dia de Pentecostes. Pentecostes eram 50 dias após a Páscoa. E ali aquele povo subia para aquela festa de Pentecostes ali, se reunia pessoal de todos os lados, todas as partes do mundo, para poder adorar a Deus em Jerusalém. Então, moral da história, Deus ele esperou um momento estratégico, oportuno, para fazer o quê? Enviar o Espírito Santo para que todos vissem. Ou seja, Jesus ele tem que ser manifesto, as coisas de Deus têm que ser manifestas publicamente, em larga escala. E aí você não pode pegar e fazer todo um trabalho. Imagina você, se Deus ele derramasse o Espírito Santo ali, descesse o fogo do céu ali, aqueles homens fossem cheios, mas estivesse só no meio só de crente. Para que ia servir? Um cumprimentando o outro com a paz do Senhor, rodando, pulando, marchando no poder, é aquilo que foi falado na aula passada, no treinamento passado. A gente, nós, evangelistas, nós não vamos pregar para crente. Salvíssimas exceções. Claro, toda regra tem exceção? Tem. Mas nós não vamos pregar regra geral, nós não vamos pregar para crente. Nós somos comissionados a levar Jesus para quem? Primeiramente, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Mas, em segundo plano, nós vamos, que é o principal, nós vamos levar Jesus para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E esse é o objetivo maior. E para a gente levar esse Jesus, a gente não pode levar de qualquer forma. A gente tem que conhecer bem o nosso Senhor. Por isso que é necessário buscar essa intimidade. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução. O negócio hoje vai pegar, hein? Nesta lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Saímos da nossa família, né? Que é o nosso primeiro alvo. E agora nós estamos indo para onde? Saímos dali do bairro em si, constituir a cidade, vai constituir a cidade, né? Saímos da nossa família, evangelismo corpo a corpo já foi falado nas aulas passadas, e agora nós vamos ampliando o negócio, cidade, né? Trataremos também dos desafios enfrentados pelo evangelista nas áreas e, finalmente, mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da palavra de Deus.
Por esta razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo autenticamente bíblico, discipulados, estabelecimento de igrejas e missões. Beleza. Então, você tem que conhecer o local que você vai evangelizar. É estratégia. Você não pode chegar no local, você não sabe se aquela área ali é uma área onde tem algumas restrições, você não sabe se aquela área ali é uma área próxima a hospitais, e aí você não vai poder usar megafone, não vai poder usar alto-falante, não vai poder botar o grupo de louvor. Você tem que conhecer aquele local onde você vai estar fazendo o seu ponto de evangelização, beleza? E aí você vê algumas formas de evangelização. E eu até faço aqui alguma crítica em algumas dessas fotos aí, dessas amostras que vão aparecer aí para você. Essa daí seria uma pessoa evangelizando em uma zona, em uma cidade, numa área, né, bastante movimentada, e ali aquele grupo está evangelizando e essa varoa pega e vai orar por esse jovem, por essa pessoa. E aí eu te aconselho, é uma orientação minha, de repente, outras denominações, pessoas de outras igrejas e até da mesma denominação que a nossa, vai achar que está correto, que pode fazer, tudo bem. Não que seja proibido, não é uma proibição, é uma orientação, é um aconselhamento, é uma orientação, que varoa ore por varoa, e varão ore por varão, e sempre de 2 em 2. Isso é o básico. Jesus, quando ele separou para enviar, ele enviou de 2 em 2. Separou grupos de 70, depois de 500 e mais, mandou os discípulos primeiro, sempre de 2 em 2. Os mais chegados dele, os 12 ali, de 2 em 2. E aí essa varoa, o couro está comendo lá, a pessoa evangelizando, e ela foi lá orar por esse jovem. E aí é uma atitude que eu, no meu conceito, orientação de formação, de exercício, eu reprovo. Só se for uma situação muito extrema, mesmo assim, chame um obreiro para estar perto de você, varoa ou varão, que ainda não tem aí uma profundidade, um conhecimento, uma sabedoria, uma estratégia para poder desenvolver, porque estar sempre com mais alguém? Porque se esse camarada aí ele cai endemoniado, ou então ele vai mal intencionado, ele vai te dar trabalho, já está em desvantagem, porque é sexo oposto, ele é varão e ela é varoa, e aí vai dar trabalho. E o evangelista, ele não está ali para poder causar uma situação desconfortável, ele está ali para resolver a situação, ele é o porto seguro da sociedade, lembre-se sempre disso. E aí sim, um evangelismo, uma distribuição de um folheto, creio que ali é um sinal, e ele aproveitou a oportunidade para entregar um folhetim da palavra de Deus. 100% correto, legal, mantendo a distância, mantendo ali, esperando o motorista arriar o vidro do carro para poder entregar o folhetim. E eu creio que ali ele deve estar com a camisa ali identificada, né? Grupos de evangelismo saem com a camisa identificada, bem grandão, o nome da igreja, para quê? Para evitar ser confundido. Glória a Deus. Estratégias urbanas de evangelismo. Na evangelização urbana, levemos em conta a estratégia de Jonas, do Pentecoste e dos pioneiros pentecostais. A estratégia de Jonas. O profeta não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Por isso, traçou uma estratégia simples, porém eficaz, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele usou as vias principais da capital assíria para pregoar a mensagem divina, que dessa forma não demorou a chegar ao rei. Aí você vai ver, na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, está aí até destacado. O que Jonas fez? Jonas ele viu que em 40 dias ele não ia conseguir percorrer toda a Nínive.
né? E aí ele foi apregoando pelas vias principais. Por que as vias principais? As vias principais são onde ficam as pessoas transitando, as pessoas de maior influência, onde tem os pontos mais estratégicos. E aí tem ali, geralmente tem uma escola, geralmente tem ali uma farmácia, geralmente tem um supermercado, geralmente tem um hortifruti. E são essas vias principais que fica mais fácil de a tua voz daquele trabalho ser levado junto com o vento, ser espalhado com o vento, né? As pessoas, como assim? Um vai falar para o outro. Você viu aquele pessoal que estava ali evangelizando hoje? Viu aquele pessoal? Poxa, que legal, que trabalho bonito, que coisa linda. Tu viu a igreja que estava ali, toda uniformizadinha, todo mundo ali bem, né? Aparelhado, som, louvor, que hinos que eles cantaram. Olha como que o trabalho já está sendo divulgado, né? Olha como que as coisas já estão tomando rumo, proporções. Passa um, filma, passa outro, fotografa, passa um, fala ali, pega um folheto, leva, e está levando o nome do Senhor Jesus Cristo para dentro da família, para a sua igreja, para o seu local de trabalho, enfim, está levando para tudo que é lugar que ele vai. E aí tem várias técnicas. Você bota num ponto legal, distribui Bíblias, distribui ali folhetinhos, distribui revistas. Eu tenho certeza que existem na sua casa ou na igreja onde você congrega inúmeras revistas antigas de escola dominical, de alguns outros cursos. Pega essas revistas, leva para um momento como esse, para um hospital, para um presídio, leva para um evangelismo, um culto, um ar livre, né? Um ar livre. E aí você bota ali numa mesinha de oração com a pessoa que vai ficar responsável pela oração, e essa pessoa aí, quando abordar alguém ali, ela dá uma revista para a pessoa ler. Olha, lê essa revista, a gente está te dando, recebe aí em nome de Jesus, dá uma bibliazinha, dá um folhetinho, faz uma oração, vai ter o pessoal preparado para fazer esse trabalho e vai dar Jesus com certeza. Jesus sempre opera nessas coisas simples, singelas e, enfim, fica bem mais tranquilo para você evangelizar. Se possível, também faça uso de outdoor, programas de rádio a serviço e serviço de som para anunciar a Cristo. Legal. Isso aí são todas as estratégias possíveis, né? Tem a oportunidade, está em casa, pega um WhatsApp, manda lá para a Melodia, manda para essas rádios aí, manda para um montão de rádio aí evangélica aí, ó, anuncia aí o trabalho de evangelismo que vai ter lá da igreja lá no próximo domingo. Isso é hipoteticamente falando, tá, gente? Estou falando aqui exemplificando. Anuncia o trabalho da igreja lá que vai ter, o ar livre que vai ter à noite na praça tal, no lugar tal, nós vamos para a praia tal, nós vamos para o sítio tal, nós vamos para o lugar tal, nós vamos para a avenida tal, vamos estar localizado no sinal tal. Hoje à noite lá vai ter o arraial, festa no arraial, vai ter, enfim, vai ter os caldos e sopas lá na igreja. Então, são coisas que a gente precisa utilizar a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Não é só para ligar para a rádio para pedir hino, para pedir música, para mandar alô, alô, alô. Aproveita o alô que está mandando para o pastor, para o presbítero, para o evangelista, para a missionária e pede para poder divulgar o trabalho também. São formas de evangelizar. Olha a evangelização estratégica. Isso aqui é num ponto, numa rodoviária, num terminal de trens, lá na Central do Brasil. Isso aqui é numa rodoviária mesmo, lá no ponto de ônibus, local onde as pessoas vão para outros estados, né? Rodoviária interestadual, enfim. E aqui é num grande centro comercial. Então, são locais, pontos estratégicos, aonde esse trabalho vai ser levado. Imagina, quantas pessoas passam ali na Central do Brasil? Quantas pessoas transitam nessa rodoviária? E quantas pessoas você está vendo transitando ali nesse centro comercial? Para quantas outras pessoas elas não vão levar esse trabalho? Não vão multiplicar isso daí? Então, esse é o trabalho. Vão levar Jesus. Vão ser vozes, vão ser ecos, propagando esse trabalho que a gente está divulgando, que você está divulgando. Então, o evangelista ele tem que ser uma pessoa estratégica. O evangelista ele tem que estar com a visão aonde os outros não têm, aonde o crente normal, aonde o crente natural, né, aquele crente que ele acha que ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, só para ir para a igreja.
voltar para casa. Já marquei meu ponto, dei um glória a Deus. Hoje eu dei 2, amanhã eu vou dar 3. Já estou em dia com Jesus. Não, Jesus não te separou para isso. Ele te separou para ir e fazer discípulo. Ele te separou para ir e pregar o evangelho, ser um anunciador de boas novas. Guarda sempre isso no seu coração. Seja bem-vinda, irmã Paula Quintanilha. Glória a Deus. A estratégia do Pentecoste não foi sem motivo que Deus, olha aí, não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecoste para fundar a sua igreja. Deus é sábio em excelência. Nesse evento judaico tão importante, achavam-se em Jerusalém israelitas de todas as partes do mundo. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram a semente do evangelho que mais tarde germinaria congregações e igrejas. Entendeu? O recado é esse. A estratégia é essa. Pontos estratégicos, pontos de grande passagem, de grandes circulações. Para quê? Para levar aquela voz, para levar aquele trabalho, para levar Jesus. Olha, eu senti uma presença tão grande quando eu passei ali, que eu vi aquela igreja evangelizando, eu senti algo que eu não sentia. O desviado, o camarada que nunca ouviu falar de Jesus, ele vai falar, meu Deus, coisa linda, você está fazendo um trabalho, daqui a pouco para uma pessoa, começa a prestar, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está pedindo oração, está se convertendo ali em plena luz do dia, no meio da rua, ou à noite, que seja. Mas por quê? Quem faz isso? É o Espírito Santo, é Jesus. A igreja pode aproveitar a realização de eventos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o evangelho. Se possível, deve montar uma equipe com falantes de outros idiomas para apresentar o evangelho aos representantes de outras nações. E aí seria um trabalho mais específico, tipo quando teve Copa do Mundo e teve as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. São legais esses tipos de trabalho, e aí é um trabalho, um evangelismo mais estratégico, mais específico, onde requer um treinamento e uma preparação bem maior. Por quê? Porque imagina você, pessoas de todos os cantos do mundo. Aí ele tem chineses, tem africanos, aí tem japoneses, aí há indianos, há uma mistura iranianos, uma mistura de pessoas de todos os tipos de nações e de todos os credos religiosos, e há uma mistura, uma invasão de demônios, de principados tão grande em determinadas regiões que cedem espaço para esses tipos de evento, que a pessoa, para fazer um trabalho como esse, ela tem que se preparar, ela tem que ter um período de consagração. Esse grupo que vai fazer esse trabalho, ele tem que ter um período de jejum, ele tem que separar períodos de intercessões juntos, coberturas de oração, é um orando pelo outro, nas madrugadas, durante o dia. Para quê? Para estarem revestidos de poder, para estarem revestidos com a mão do Espírito Santo, para poder estar entrando numa seara como essa. Quer ver um exemplo? Porque quando você vai, é como se você, o mundo espiritual, para você ter uma ideia, você que é novo convertido, você que nunca tinha entrado nessas esferas aí espirituais, nessa profundidade, o mundo espiritual, para você entender quando você vai evangelizar, imagina aquela colmeia, né? E aí você vai lá querer pegar aquele melzinho que está lá. É como se você fosse meter a mão naquele vespeiro. É como se você fosse meter e sacudir aquele vespeiro ali. Elas vão vir todas em cima de você. Então, é como se você fosse salvar uma vida, resgatar. Quando o evangelista, ele vai fazer esse trabalho. Ele vai lá meter a mão lá no ninho, ele vai lá vai entrar no terreno do inimigo para poder falar da libertação, levar a libertação para o cativo. E aí tu acha que aqueles demônios que aprisionam aquela vida vão ficar quietinhos, sem fazer nada? Eles vão vir para te atacar. Por isso que há essa necessidade de você estar na unção, de você estar no azeite, porque senão, meu irmão, você não vai suportar. Se você achar que é um trabalho bonitinho, é legal,
Ficar ali em Anchieta, ali no centro de Anchieta, dizendo aleluia, glória a Deus, amém, amém, amém. Jesus Cristo voltará, a Anchieta é do Senhor, e não fizer mais nada além disso, eu, infelizmente, vou ter que te visitar qualquer dia desse doente, porque você não vai suportar essa pressão. Então, o evangelista ele tem que ter essa noção. O evangelista ele tem que ter esse preparo. Quem quer evangelizar, quem quer entrar nessas searas, tem que ter esse preparo. Para um dia, conversa com as missionárias. Conversa com a missionária Magda, conversa com a missionária Sirlene, com a missionária Solange. Conversa com os obreiros, conversa com o pastor, conversa comigo, conversa com o diácono Gilson, conversa com o diácono Wellington. Fala, poxa, como que é o preparo para vocês irem para um trabalho como esse? E vocês vão entender, para uma madrugada, pregar para drogados, pregar para moradores de rua, pregar para prostitutas, para homossexuais. Tu acha que aquela legião que aprisiona, aquele principado que aprisiona aquela vida ali, conforme você viu lá no início, aquele camarada cheio de cadeias. Tu acha que libertar, falar da libertação para aquele camarada, ele aceitar e querer sair dali, ser liberto, depois vai ficar no 0 a 0? Não. Mas só que uma coisa, a gente tem a convicção. Quem é evangelista tem a convicção. Maior é o que está conosco. E aí, contra a minha vida, contra a sua vida, o mal não pode tocar. Não pode tocar. Deus não permite. E se permitir, é para louvar, é para honrar e glorificar o nome dele, porque coisas grandes e maiores virão. Amém? Mas o Senhor nos guarda e nos livra e nos dá a vitória em tudo. Se permitir, é porque ele tem um propósito bem maior. E ele, com certeza, não vai ser para matar, não vai ser para destruir ninguém, mas vai ser para o nome dele ser glorificado. Amém? E aí a gente vai para a rua, debaixo dessa unção. Você conhece essa missionária que está aí, ó, evangelizando, tete a tete lá, entregando esse folhetim, missionária Sirlene, num dos nossos trabalhos aí evangelísticos, nos domingos pela manhã. E o ponto estratégico que você está vendo ali, lá na esquina ali daquela farmácia ali de Anchieta, onde passa domingo de manhã, onde passa muita gente, onde o povo está todo em casa, onde o povo está indo para o mercado, fazer suas compras, vai no sacolão, no hortifruti, a pessoa vai visitar alguém, e aí está cheio de pessoas transitando pelas ruas, e aí nessa época tu está vendo sem máscara aqui o pessoal na rua, porque foi antes do período da pandemia, né? E a gente tem esse trabalho. Aí bota as faixas em lugares estratégicos. Aqui é ali na curva ali do IES, do curso IES, curso de inglês. E aí tem aquela faixa bonita escrita ali, que o diácono Gilson pendura ali. Tem outra na frente, lá na Vigore, e o cara fica cercado de faixa. Tem as meninas e os meninos que vão ali para o sinal, com a faixa estendida, Jesus Cristo está com saudade de você. A outra lá na frente é o endereço da igreja dizendo que Jesus te ama, fui salvo pela graça, mas não foi de graça. E a que vai para o sinal é aquela Jesus Cristo te ama. Se você aceita buzinar, é um buzinaço tremendo. Fica uma bagunça santa, chama a atenção, porque evangelismo é isso. Isso aqui foi uma das primeiras vezes que nós fomos ali, nós montamos ali, o Ministério de Louvor montou ali teclado, violão, todo o pessoal lá evangelizando. Foi ali onde vai ser o futuro centro médico aí, odontológico aí do presbítero Marco Aurélio, e ele cedeu ali o espaço, ali a luz, a energia, ainda tem isso. Tudo que a gente consegue para ligar o som, para fazer essas coisas todas, é tudo legalizado, meu povo. Ninguém bota gato em lugar nenhum, não vai dar mau testemunho. A gente não vai para a rua para dar mau testemunho. Fomos para a Praça Granito, o ponto de luz estava ruim, o barraqueiro nos cedeu lá a luz dele, legalizada, e ele entendeu e entende que quanto mais ele cede, ele abençoa a obra, mais ele é abençoado. Ele se prontificou a ceder. Então é isso. Então a gente vai bonitinho lá, ó, todo mundo com a camisa, uniformizado, legalzinho, debaixo de uma hierarquia ali, de uma autoridade, uma obediência. Lembra daquilo que foi falado nas primeiras aulas? Obediência, submissão. Por quê? Porque você vai para a rua. E aí tem que ter o máximo de atenção, o máximo de cumprimento da estratégia, porque senão dá errado. Lembra do time que eu falei? Que entra em campo, se respeitar a tática. Time pequeno dá trabalho para time grande. Por quê?
porque o time pequeno, se ele entrar em campo, respeitando tudo aquilo que foi treinado, foi orientado, quando ele entra, ele arrebenta, independente de quem vai bater de frente com ele. E aí, a faixa estendendo lá, pessoal, o sinal fechou, entra a faixa, né? Escolha certa, escolha Jesus. Se você o aceita, então buzina. Aí começa o pessoal a buzinar, é muito lindo esse trabalho, né? E gera bastante fruto, bastante avivamento em Anchieta. E o culto de noite muda quando você faz um trabalho como esse, quando você vai evangelizar na madrugada, quando você sai para evangelizar, você volta transformado, você volta outro crente. Tua mente abre. A paz do Senhor, irmã Jussara Miranda. Seja bem-vinda. A estratégia dos pioneiros. Orientados pelo Espírito Santo, os pioneiros aqui é Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os pioneiros que trouxeram aí esse trabalho, essa doutrina pentecostal aqui para o Brasil, né? A Assembleia de Deus, né? Os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. A estratégia dos pioneiros. Orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingren escolheram a cidade de Belém, no Pará, como ponto de partida para a sua missão no Brasil. Logo em sua chegada, em 19 de novembro de 1910, constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Por isso, ore e estude detalhadamente a região que você quer alcançar. É projeto, gente. Evangelismo é projeto. Tem que ter projeto, tem que projetar, tem que estudar, tem que analisar. Ah, que isso aí é besteira. Eu vou aonde Deus me mandar, meu amigo. Querido e querida do Senhor, Deus não é um Deus desorganizado. Você que participou do estudo bíblico dos jovens no domingo, você viu que o céu é extremamente organizado. O nosso Deus, ele é altamente organizado. E Deus não faz nada de qualquer forma. Entendeu? Se Deus fizesse as coisas de qualquer forma, quando você pedisse alguma coisa, antes de você pedir, ele já estaria te dando. E Deus, muitas das vezes, ele demora a nos dar as coisas porque é o tempo de preparo. É o tempo das estratégias dele serem aperfeiçoadas na nossa vida. Então, tem que haver um planejamento. Evangelismo é planejamento. Isso daí, só o Daniel Berg e Gunnar Wingren. O mais fortinho aí, o rosto mais redondo é o Daniel Berg e o mais magrinho, Gunnar Wingren. Então, eles viram que o Brasil, quando eles chegaram no Pará, era um ponto estratégico. E aqui no Rio de Janeiro, era um ponto estratégico para eles divulgarem o evangelho, né? Eles estavam bem lá no topo e dali eles iam sair divulgando, propagando o evangelho, a doutrina pentecostal. E aqui no Rio de Janeiro eu tive a honra de ir com o pastor Davi em 2008, 2010, mais ou menos, aproximadamente. Ele foi pregar numa igreja lá em Belvedere, Jaceruba, onde Gunnar Wingren e Daniel Berg foram os fundadores dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Uma igreja centenária, e lá nós tivemos essa honra aí. O Grupo Candeia foi, alguns integrantes na época, e nós tivemos essa honra. Os quais estavam, o evangelista Christian estava também, não me lembro se o evangelista Felipe estava junto, mas eu creio que estava também, e nós tivemos essa honra. Esses foram os pais das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E eles foram orientados e evangelizados por esse homem aí, que é o William Joseph Seymour, é um dos pais do pentecostalismo, e foi aluno de Charles Fox Parham. Isso é só para cunho de curiosidade, a título de curiosidade, você saber a sua origem, você saber como tudo começou. Aí era o galpão onde Daniel Berg e Gunnar Wingren conheceram o trabalho de William Joseph Seymour. Esse galpão era lá em Los Angeles, na rua Azusa, número 312. Wall Street era o celeiro do avivamento nos Estados Unidos, onde pessoas de todas as partes do mundo
repórteres, a imprensa escrita, enfim, as mídias de todos os lugares iam lá para poder testificar, confirmar, atestar toda a efusão de espírito, a descida do Espírito Santo, aquele trabalho, aquilo que se falava, as curas divinas, aquilo que eles viam acontecer, os batismos com o Espírito Santo, e os repórteres iam ali nesse lugar para confirmar. E dali que Daniel Berg e Gunnar Wingen receberam a direção para virem para o Brasil, e o profeta falou para eles que eles iam para um lugar na América do Sul chamado Belém. E aí esse lugar, eles viram no mapa, era no Brasil, e aí eles vieram para o Brasil, e onde deu origem aí às Assembleias de Deus no Brasil. É só um pouco bem superficial da nossa história. Essa é uma projeção aí do navio que eles vieram, Saint-Clement, a história, mais uma projeção, e 19 de novembro de 1910 foi a data que eles desembarcaram em Belém. Beleza? Glória a Deus. Essa aula ela fica gravada, né? E aí você pode ir lá com mais calma, né? Dar uma olhada, pegar aí o que é interessante, o que for mais interessante, de repente você perdeu aí o fio da meada, dá uma olhada lá. Os desafios da evangelização urbana. Na evangelização urbana, há desafios imprevistos que podem ser convertidos em oportunidade. Incredulidade e perseguição. Vivemos tempos trabalhosos em que falsos obreiros anunciam um falso evangelho. É preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. Nossa mensagem não pode ser confundida com a dos mercenários e falsos profetas. A mensagem da cruz precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo. Diante das perseguições, não podemos desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido em sua própria cidade, mas levou sua missão até o fim. E aqui eu quero deixar um adendo para vocês. Antes do Senhor Jesus Cristo, né, o Jesus significa ungido, né? Enfim, antes dele vir, tantos outros Cristos se levantaram. Tantas outras pessoas falaram que era o Cristo, que era o Messias. Só que não convenceram e realmente não eram. Porque aquilo que falava e a vida não condizia com o que os profetas haviam anunciado no passado. E aí o Senhor Jesus Cristo ele começou a cumprir o ministério dele. A autoridade, a convicção e a postura dele foi demonstrando de que ele era o verdadeiro Cristo. E aí nós temos que ter essa atenção. Por quê? Porque nos dias atuais, e você que não é bobo nem nada, vai entender o que eu estou falando, nos dias atuais, quantos falsos profetas têm se levantado? E aí, meu amigo, a igreja ela vai ser perseguida, né? Pessoas ambiciosas, pessoas que estão olhando mais para o dinheiro, pessoas que começam... E isso tudo que está acontecendo hoje, eu louvo a Deus que o Senhor, ele, em Isaías 46, verso 9 e 10, eu sempre trago esse versículo. Ele anuncia o fim desde o começo. E lá na igreja, lá na ADMA, antes da pandemia, quantos profetas, as missionárias, elas se levantaram, Deus usou por diversas vezes para falar que esse ano seria um ano onde Deus passaria a sua peneira, onde muitas vergonhas viriam no meio evangélico, e principalmente com pessoas famosas. E aí você vê tudo isso que vem acontecendo. A igreja vai ser perseguida. Já se prepara. A igreja vai ser perseguida, mas tudo isso é bíblico. Tudo isso está sendo falado. E aí você, evangelista, tem que ter essas estratégias, tem que ter essa sabedoria e não cair em falácias, porque são coisas que o diabo vai trazer em forma de gozações, vão ser coisas que o diabo vai trazer para ridicularizar, não o nome dessa pessoa, mas o nome do Deus que ela serve. Porque o foco do diabo não sou eu nem você, é ferir a santidade do nosso Deus, é atacar a pessoa do nosso Deus. E como evangelista do Senhor, e como
mente espiritual que você tem, de discernir as coisas, você não pode entrar nessas falácias. Não pode deixar o sorrateirismo de Satanás quebrar o seu planejamento evangelístico. E aí você vai ter essas zombarias no meio da sua família, você vai ter essas zombarias no seu local de trabalho. Fica no Senhor, continua na posição, e Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar as suas metodologias evangelísticas. Nós vamos conquistar não com palavras. Não vai ser a hora de falar. Vai ser a hora de se calar e mostrar com o seu testemunho vivido. Amém? Evangelista não entra em debates que não vão edificar. São os verdadeiros lobos que a gente está enfrentando hoje. Né? Se disfarçam com uma Bíblia, um terno e uma gravata, ou então um vestidão, um coque, ou então se falando muito bem, convencendo através da eloquência, da persuasão que tem, e aí da retórica, enfim. E aí o camarada, quando tu vai ver, se deixa levar. E a palavra de Deus diz isso, que se possível for, o diabo ele se transfigura em anjo de luz. E se não fosse as misericórdias de Deus, ele enganaria até os escolhidos. Enfermos. Áreas urbanas acham-se tomadas de enfermos e doentes terminais. No tempo de Jesus não era diferente. Ao entrar em Jericó, ele deparou com um cego que lhe rogava por misericórdia. E às portas de Naim Naim era uma cidade, encontrou o funeral do filho único de uma viúva, a viúva de Naim, né? Naim era uma cidade, essa viúva era da cidade de Naim. Encontrou o funeral do filho único de uma viúva. Ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A igreja deve desenvolver capelania hospitalares e visitar os enfermos e moribundos. É aquilo que eu falei para você no começo. Está disponível aí um curso de capelania a ser aplicado no próximo sábado, das 8 às 13 horas, lá em Santa Cruz. É longe? É um esforço a ser feito. Louvado seja Deus. Porém, você que quer fazer, você que quer ter a sua carteirinha de capelão, você que quer ter o seu diploma de capelão, que isso aí vai te habilitar a entrar nessas unidades hospitalares, entrar nos presídios, entrar nas unidades militares. Sem isso, você não consegue, porque você tem que apresentar essa documentação ao diretor da unidade. E aí, meu irmão, é um preço que se paga, mas por um grande objetivo, um ideal a ser cumprido, né? Então, salvo engano, são 4 quilos de alimentos que são descritos lá. Depois nos procura no privado se você tiver interesse, não paga nada, então somente leva esses 4 quilos de alimento, tem que preencher uma fichazinha, já faz o seu cadastro, eu já fiz o meu, e aí a gente, dentro da medida do possível, vai organizar para sair todo mundo junto, não precisar ir um na frente, outro atrás, vai todo mundo na Kombi da igreja e resolve isso daí, e fica tudo 100%. Olha só o que Deus está fazendo. Deus está abrindo portas. Lembra do que eu estou falando para vocês o tempo todo. Nós estamos nos preparando para quando terminar essa pandemia. Deus foi lá, usou o homem, trouxe a cura do Covid-19. O que vai acontecer? Todo mundo vacinado, todo mundo 100%? Meu amigo, nós vamos com tudo para ganhar essas almas aí debaixo desse treinamento que vai ficar guardado no nosso coração. O homem pode tirar qualquer coisa de você, mas não pode tirar o conhecimento. Então, é necessário se preparar, buscar a capacitação, porque oportunidade tem. O que não tem são pessoas capacitadas para poder assumir determinadas situações, para poder entrar em determinadas áreas. Então, é necessário. Endemoniados. Quem se dedica à evangelização urbana deve estar preparado também para casos difíceis de possessão demoníaca. Muitos são os gadarenos espalhados pela cidade. Por isso, o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, mas deve, no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás. Deixa eu beber uma água.
E aí você está vendo, né? Você está vendo aqui, ó, tem muitos, né? Tem muitos são os gadarenos espalhados pela cidade. Isso é uma grande verdade, né? A gente se depara com muitos o tempo todo. É mendigo perambulando, é andarilho perambulando para lá e para cá. É por isso que naquela questão ali que a varoa estava evangelizando, orando sozinha, assim, não é o correto. Não é o correto, não é o ideal, né? Quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Não é o ideal, porque numa questão como essa, manifesta um demônio ali naquele camarada, ela está sozinha. E outra, ela é mulher, ele era homem. E aí o que acontece? Sempre de dois em dois. Ah, irmão, que eu tive a oportunidade, fui convidado e fui lá. Não vá. Você vai ter trabalho e vai dar trabalho também. Tá bom? Glória a Deus. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, não. Com demônio a gente não conversa, não dialoga. Teve a exceção lá do Senhor Jesus com o Gadareno lá, mas foram os demônios que vieram falar com ele e ele simplesmente deu um basta ali na situação daquele camarada, né? Então a gente não fica perguntando qual é o nome, o que ele quer, enfim, até mesmo porque você vai dialogar com mentiroso. Satanás é mentiroso. Daqui a pouco ele está te dando uma pernada, está mentindo para você e você vai acreditar na mentira, porque ele é mestre da ilusão. Então, com o demônio, a gente não dialoga. A gente expulsa no nome do Senhor Jesus. A oportunidade que você tiver, vai na autoridade do Senhor, vai com tudo, porque maior que está contigo, e aí expulsa em nome de Jesus. Amém? Como fazer evangelismo urbano? Nós já estamos nos aproximando aí do final. A evangelização urbana só será bem-sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Ou seja, é um trabalho a longo prazo, há uma necessidade de treinamento, sim. Por isso que começa a evangelização, ela começa de dentro para fora, né? A gente começa nessa sala de aula, pegando essa capacitação, e depois vai com tudo, com muita unção, para poder ganhar vidas. E você vai ver, você vai ter essa oportunidade, evangelista da casa do Senhor, missionário, missionária da casa do Senhor. Você vai ter essa oportunidade e você vai ver que você vai estar evangelizando com uma unção diferente. Você que está participando desse treinamento, Deus vai te honrar de uma maneira tal que você vai levar esse Jesus para essas pessoas, debaixo dessa sabedoria, dessas orientações, você vai falar: nossa, o que eu estou fazendo hoje, eu não estava fazendo no passado. Não que você não quisesse fazer, não que hoje está. Não, é que Deus ele honra todo esse investimento. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, quando você quer dar o seu melhor, fazer o seu melhor para Deus, ele vai só te enchendo, ele vai te enchendo, até chegar a um ponto que você vai ver que você vai flutuar, vai decolar. Treinamento da equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Olha quem Paulo levou. Primeiro, tomou consigo Silas e depois o jovem Timóteo. Acompanhava-os também Lucas, o médico amado. Com este pequeno, mas operoso grupo, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica e a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegasse à capital do Império Romano. Glória a Deus. Armado. Ih, rapaz, tem um varão aqui que eu não estou conseguindo ler o nome dele, não. É do Mercado. Acho que é Armando, é Arnaldo Mercado. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Missionária Magda, seja bem-vinda também. Glória a Deus. Estabelecimento de postos-chave. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do evangelho.
Embora o apóstolo, na maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir daí expandia sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. Pode ser uma casa de um crente ou a de alguém que está se abrindo à palavra de Deus. Na evangelização, as bases são muito importantes. Glória a Deus. Ou seja, você deve buscar pontos estratégicos e tudo aquilo que vem para agregar valores não pode ser desprezado, nem dispensado. Amém? Eu vou dar um relato para você. Numa das idas e vindas a Minas Gerais, eu tenho feito ali que muito me chama a atenção quando eu vou ali. É a casa de uma varoa que ela aceitou Jesus através de um apelo feito numa das primeiras idas da igreja, ali aquela região. E essa varoa hoje, ela tem uma igreja, ela construiu uma igreja na casa dela. Então, isso é muito lindo. Esse trabalho, esse ponto estratégico, toda vez que nós íamos ali em Minas, passávamos nesse ponto estratégico, dávamos uma orada, uma renovada nas forças e seguíamos adiante. Então, esses pontos estratégicos servem como base de intercessão no momento de investida sua. Você vai investir em determinada área que perpassa por ali, pelo aquele local onde tem um ponto estratégico, você dá um alô, cheguei aqui na região, ora pela gente que nós vamos evangelizar em tal lugar. E aí aquele ponto ali estratégico, aquelas pessoas que estão ali, vão estar em oração. E você, que não pode ir em determinados lugares, por exemplo, eu não gosto muito de estar em hospitais, vou em casos extremos, minha mãe ficou internada e tal, eu vou, mas da minha vontade, já é uma área que eu não vou, não me sinto bem, não gosto de ver sofrimento alheio. Então, o que o evangelista vai fazer? Designa quem pode ir, quem tem esse chamado, quem gosta de estar. Essas pessoas vão e eu vou ficar no joelho orando, intercedendo. Esse é o nosso trabalho. Quem não pode ir pessoalmente vai com as suas orações, intercedendo, pedindo a Deus para ser com aquele grupo que está fazendo a investida. Isso é base de oração. Isso é cobertura de oração. E esse trabalho necessita e carece dessa cobertura de oração. Todos os domingos de manhã que nós vamos orar, que nós vamos fazer trabalho ao ar livre, esse culto ao ar livre, nós deixamos uma base, as orientações. Nosso pastor está ciente, ele fica nessa cobertura de oração por nós. E os demais irmãos também. Então, nós temos que ter isso. O evangelista tem que ter essa cobertura de oração. E aí você vai estar apto aí a levar esse treinamento, né, nos lugares que Deus te levar e te direcionar. Porque nós estamos indo não para dar prejuízo no corpo de Cristo, mas nós estamos indo para multiplicar o corpo de Cristo. A pesca tem que haver pesca. Nós não podemos, tem que haver saque, nós não podemos ser saqueados. Nós temos que ir para causar um prejuízo, um saque no inferno. Tem que vir vida nessa rede. A gente não pode ir para ficar setado, para ficar doente, voltar doente, sair bem, cheio de saúde, e é por isso que é necessário toda se preparar. Você orar, você jejuar, você ler Bíblia, você ter intimidade com o Pai Celestial, e aí no momento. E vai ter momento também que você vai fazer todo esse preparo, e Deus vai falar: não vai, não sai. Não sai porque o negócio, o mar não está para peixe. E aí você vai ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Você vai ter essa sensibilidade para saber quando que é o momento. Davi, antes de sair para uma peleja em determinada situação, ele ficou aguardando um sinal de Deus, atentamente. E aí, quando ele viu a copa das árvores balançando, ele entendeu que aquilo ali era o sinal de Deus para que ele fosse sair a pelejar, saiu e logrou êxito contra os filisteus. Então, a gente tem que ter essa disciplina, essa obediência, essa sensibilidade tem que estar em alta com Deus.
porque senão você vai, e aí é igual Israel ir pelejar sem a presença de Deus, sem a arca. Vai sair sem a presença de Deus, vai morrer um montão. E aí nós vamos chegando aí ao nosso término, né? Acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística, ao partir de uma nova área urbana, ao partir para uma nova área urbana. Alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo. E, periodicamente, devem haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprias. Não descuide do trabalho de discipulado. Fortaleça-os na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar as áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tenha uma equipe amorosa, competente e disponível. Então, de repente você está pensando aí, poxa, mas eu não faço parte de grupo nenhum, eu não tenho essa disponibilidade para estar em grupo nenhum. Como que eu vou sair para evangelizar na cidade, nas madrugadas, como o evangelista está falando? Como que eu vou fazer se eu... Irmão, começa pela sua família. Ame a sua família incondicionalmente. Fale de Jesus para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Fale, mesmo se não quiser ouvir, peça uma estratégia a Deus para nos momentos certos você falar de Jesus. Não seja aquela pessoa chata, mas seja aquela pessoa oportuna. Aquela pessoa que quando vierem conversar contigo e falarem sobre religião, você tem pensamento de forma sábia, fundamentada, debaixo da direção que o Espírito Santo vai te dar, ele vai te encher no momento certo. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Começa. E aí dá esse acompanhamento, dá esse crescimento, rega essa planta cada dia, rega essa árvore cada dia. E aí você vai ver a diferença. Aqui é um trabalho mais avançado, é mais um trabalho para um missionário, essa última parte aqui, essa última fala. É daquele camarada que vai lá, lança a palavra dá fruto em determinada cidade, e ali ele já tem que levantar um casal de obreiros, abrir uma frente de trabalho, esse casal de obreiros que vai dar continuidade, ele vai voltar ali periodicamente para ver os frutos, para ver o andamento daquele trabalho, para ver se está gerando frutos, o que está precisando de apoio. A igreja matriz ela vai dar esse suporte. Isso são trabalhos, isso é um curso, é um trabalho profético, é um treinamento profético. Eu creio que amanhã ou depois a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta vai estar abrindo várias congregações por aí. Não precisa ser em outro estado, não precisa ser em outro país, não precisa. Eu creio que Deus ele é um Deus hiper, super organizado, sensato e muito sábio em excelência. Se eu não tenho condições de ir para outro país, para outro estado sempre, ele vai abrir aqui por perto, de forma tal que nós vamos ter condições de dar o suporte na mesma escala ou até melhor do que se fosse para outro estado. Então, a gente precisa dessa sabedoria. Nós estamos em Anchieta, município do Rio de Janeiro. Deus pode abrir uma congregação em Nilópolis, em Mesquita, em Nova Iguaçu, em Queimados, pode abrir lá para o lado da Zona Oeste, pode abrir lá para o lado, mais lá para frente, lá para a área da Leopoldina, pode abrir lá para a Zona Sul, pode abrir lá para a Zona, lá para o Recreio Barra, pode. E aí, quem serão esses casais de obreiros que vão estar aptos a dar continuidade ao trabalho que foi iniciado? Essa é a nossa visão. Missionário, evangelista tem que ter essa visão ampla. Essa é a multiplicação do reino. Esse é o crescimento que o Senhor Jesus está falando. E aí nós somos a igreja do Senhor, que estamos sendo treinados, porque Deus ele não vai derramar a glória dele de qualquer forma. Aí tá, derrama. Vamos pensar aqui. Eu gosto muito dessa fala de um amigo nosso. Vamos pensar aqui. Se Deus derrama hoje, e aí, quem era que estava preparado para um trabalho como esse? Nós estamos sendo preparados para isso. Esse curso não é em vão. Hoje você já pode dizer, hoje eu já tenho mais ou menos uma noção de como funciona.
para onde eu vou ir, para onde eu vou, melhor dizendo, aonde eu vou dar o primeiro passo. Você já está começando a ter essa noção. E aí pode ter certeza de que Deus não está fazendo isso em vão. Lá na frente, Deus vai vir com coisas novas para você, para a igreja. E assim será. Vamos para a nossa conclusão. A evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se, por um lado, lidamos com as massas, por outro lado, temos de tratar particularmente com cada pessoa para que todas venham a ter um encontro pessoal com Deus, seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo. Façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Meu querido, que Deus te dê uma noite abençoada. Qualquer pergunta, qualquer indagação, pode disparar nos grupos, pode disparar aqui mesmo, que depois eu dou uma revisada, eu estou respondendo aí algumas colocações, algumas perguntas que se fizerem, eu vou responder. E se eu não falei teu nome, se eu não citei seu nome, irmã Ana Paula, chegou já ali no finzinho ali, irmã missionária Magda, todos quantos que chegaram aí, Deus abençoe todos os irmãos que são aí visitantes desse curso. Eu espero que vocês voltem mais vezes e tragam mais pessoas com vocês. Você que já é participante, traga sempre mais um. Você é o nosso convidado a estar conosco nos trabalhos da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. No domingo, tem a oração na parte da manhã com a missionária Magda. É o clamor da manhã. Na parte da tarde, às 15 horas, Escola Bíblica Dominical, Jovens em Cristo. Você que é jovem de 0 a 100 anos, é o nosso convidado a partir das 15 horas, sempre com temas excelentes. Às 16 horas, logo na sequência, Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Uma maravilha, são lições extraordinárias com o diácono Gilson Montenegro. Esse homem, ele é bênção pura e tem trazido aí estudos maravilhosíssimos. E aí, às 18 horas, você é o nosso convidado de honra, juntamente com a sua família, a estar no culto presencial na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, Rua Taúba, número 75, Anchieta, Rua da Vigória, a Rua da Igreja agora, muito bem, a Rua da Benção, celeiro de bênção, ali na Rua do Mototáxi. Nós temos uma equipe preparada para poder receber você e a sua família. A igreja ela tem álcool em gel, tem local para você lavar as mãos, higienizar, sabonete líquido, enfim, nós temos ali, a igreja ela é sanitizada toda semana, nós temos ali, vá com máscara, estamos respeitando o afastamento social, e você pode ir despreocupado, que a igreja ela está super preparada, obreiros treinadíssimos para poder receber você e a sua família. E nós queremos muito ter você conosco para poder te cumprimentar, é óbvio, à distância, mas poder olhar face a face e dizer foi bom você ter vindo. Você que não pode, continue online conosco, continue acompanhando os trabalhos da sua igreja conosco, e às mesmas 18 horas o culto ele é transmitido. E aí, às segundas-feiras pela manhã, tem o trabalho da oração matinal, e à noite a oração continua com a missionária Magda, e voltando às quintas-feiras, e segue essa sequência no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, antes de mais nada, para abençoar a sua vida. Eu gostaria que você, juntamente com os que estão aí, de repente está assistindo com a sua família, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço, ó Pai, por este treinamento que foi realizado. Ó Deus, muito obrigado por tudo, que cada um de nós venhamos diminuir diante da sua presença cada dia mais. Ó Deus, que nós venhamos nos humilhar e entender, ó Pai, que sem ti nada podemos fazer. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, designa anjos, ó Pai, anjos de guerra, Senhor,
anjos para acampar no lar de cada um desses que acompanharam esse estudo. Eu quero te pedir neste momento, ó Pai, passa a sua espada de fogo em cada demônio, ó Deus, que intentar contra a vida de cada família, ó Pai. Meu Deus, joga por terra as covardias, os ataques covardes, velados de Satanás contra a sua igreja. Ó Deus, que essa noite seja a melhor noite dessa pessoa, que essa noite seja uma noite de solução, que essa noite seja uma noite de paz, que essa noite, tantas quantas outras nós tivermos, sejam noites de vitória, noites de bênção, para o louvor e honra da tua glória, do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.